Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O tema que é impossível deixar passar é o resultado das eleições de 2022, no primeiro turno. E eu vou ir direto ao ponto. Falar sobre o que eu acho que as estratégias que devem ser as estratégias de campanha de ambos os lados. Eu particularmente não tenho nenhum lado, certo? Mas isso não vem ao caso agora. O que fica, o resultado das eleições já é esperado, apesar de ser mais esperado do que já é esperado, certo? Por exemplo, eu não achava que o desempenho no legislativo do bolsonarismo seria tão grande assim. Eles elegeram 99 deputados federais, além das bancadas estaduais, certo? Inegavelmente um resultado muito expressivo e muito aquém do que se esperava, por exemplo, o PT, certo? O PT continuou praticamente nos seus 50, 60 deputados, 57 para ser mais preciso. Inegavelmente é um bom resultado, porém a direita, somando todos os deputados, saiu na frente, certo? O que garante que Bolsonaro ser eleito não seja empichado, pelo menos não tão facilmente. E bom, a polarização já era obviamente esperada, foi mais, e como eu já disse, já foi mais esperada do que nós podíamos imaginar. Todavia, o que fica mais evidente é o fato de as pesquisas, que eu vou fazer um vídeo específico sobre elas depois, para mostrar alguns, não todos os erros, porque são muitos, que elas cometeram. E bom, falando em pesquisas, e isso vai no voto útil, isso mostra que, particularmente, as campanhas tendem a correr atrás dos votos mais qualitativos. Tem que fazer uma campanha mais qualitativa para correr atrás de votos mais qualificados, certo? Particularmente nesse ponto, o Bolsonaro tem mais vantagens. Mais votos para prospectar, certo? Por exemplo, com as pesquisas manipulando o voto útil, chamado voto útil, ficou evidente que quem era cirista e votou no Lula já foi pro Lula, e quem era de direita ainda não foi com o Bolsonaro. Ele tem muito ainda para garimpar, para angariar, melhor dizendo, vamos ter um melhor, votos da Simone Tebet, da Soraya Tronic e do Novo. E esses votos são em quantidade maior do que o Lula pode conseguir dos outros candidatos, incluindo o Ciro Gomes, certo? E quando eu digo isso, é porque são, como eu disse, tanto da Simone Tebet quanto do Ciro Gomes, são votos muito qualificados. São pessoas que votam porque acreditam nos candidatos, que é o meu caso, por exemplo. E nesse caso também tem os votos dos nenéns, nem Lula nem Bolsonaro, que também é o meu caso. E é um voto que se tem que prospectar, certo? E bom, no meu caso, por exemplo, eu fico mais tentado a anular o meu voto do que a votar em um dos dois, certo? E aí, para isso, outras barreiras que o bolsonarismo tem, e eu acho que ele consegue até roubar votos do PT, por exemplo, no caso mais interessante de sui generis de Minas Gerais, onde o governo e os votos legislativos
foram para a direita e o voto para presidente foi para a esquerda. Então ainda dá para o Bolsonaro arrancar votos do PT, certo? Isso fica... certo. E isso já fica evidente. Como eu disse, o que as pesquisas assim para manipular, elas já manipularam. Então todos os votos que o Lula conseguiu, eu acho que não vai conseguir ampliar muito a margem dos votos que ele conseguiu. Já o Bolsonaro tem, como se diz, mais um eleitorado um pouco mais elástico, mais votos para engajar. Contando com, por exemplo, da Soraya Tornick e do Felipe Dávila lá do Novo, já pelo menos 1 milhão de votos a mais. Para diminuir essa diferença. Por isso que eu acho que fica mais interessante se pensar em termos de retórica das ambas as campanhas. Eu acredito que seja mais aproveitável e mais rápido fazer uma retórica baseada no medo. Não há tempo para construir mais do que já está construída a imagem do Lula da esperança e do Bolsonaro como o homem que está reconstruindo o Brasil depois da crise de 2015. Por isso eu acho que assustar as pessoas vai conseguir angariar esses votos qualitativos. E o que é bem problemático, porque, por exemplo, as eleições são quantitativas. Por isso, e mais evidentemente, o que eu acho que fica mais propenso é usar, como eu já disse, a retórica do medo. Pro PT, particularmente, eu acho que isso é mais difícil. Tirando dizer que o Bolsonaro é fascista, não tem muito o que dizer. Por exemplo, a pandemia de Covid já acabou, praticamente acabou. E consequentemente está quase esquecida. Já o Bolsonaro tem mais armas, certo? Ele tem uma Nicarágua reprimindo, tem uma onda de venezuelanos vindo para cá influenciando a votação, tem a Argentina para servir de exemplo, e por aí vai. Por isso, ele tem mais retórica para usar, para assustar as pessoas. E nisso ele consegue converter, por exemplo, os votos nulos e as abstenções. Só para dizer, consta em torno de 35%, quase 35%, somando abstenções, brancos e nulos. Que, diga-se de passagem, é mais do que as pesquisas indicavam também, que eu vou falar no próximo vídeo. Todavia, e mais importante que isso, é o fato de que fica evidente que, o Bolsonaro já venceu. E só para comentar, houve 2 vídeos de bolsonaristas, uma da Barbate atualizei, falando sobre isso, de que os bolsonaristas têm que ir de porta em porta, como testemunho de Jeová, angariando para angariar votos. Porque, como eu disse, tem um eleitorado mais elástico, uma margem maior para conseguir do que o Lula. Eu acho que o Lula, que ele tinha para conquistar, já conquistou eleitores. Eles têm muito pouca flexibilidade. Já o Bolsonaro tem mais a conquistar, certo? Tem mais e, dependendo, até tirar votos do Lula. Aí são de menos, certo? E o outro foi a vídeo da Carla Zambelli, que eu particularmente fiquei horrorizado. Ela foi a segunda deputada mais votada, federal, mais votada de São Paulo,
e estava chorando o gosto amargo da derrota, da vitória, perdão, porque o Bolsonaro não foi eleito em segundo turno, perigou não ir para o segundo turno, certo? E aí seria interessante um bolsonarismo sem Bolsonaro. Nesse sentido, é aí que as coisas ficam mais interessantes, porque o Bolsonaro não tem tanta tem mais votos para angariar. Isso fica muito evidente, certo? E isso é algo que tornou algo muito traumático o fato dele não ser eleito no primeiro turno, certo? Ele pode dizer que não acredita em pesquisas, mas ele foi abalado. E o resultado foi muito bem para ele. Muito bom mesmo, certo? Mas isso é o de menos. Só para terminar, eu queria fazer um adendo à atuação impecável do TSE. Não sei se foi pela gestão recente do ministro Alexandre de Moraes, mas o TSE teve uma atuação simplesmente impecável. Evitou polêmicas, foi ao máximo de transparência, conseguiu o máximo de transparência e nisso agiu como a justiça deve agir, ser ele praticamente invisível e não ser sentida. Eu sou o Urbano Agronopoulos e esse foi o podcast Sem Esperança. Pessoal, só para terminar, eu queria falar das reações que mais me impressionaram. Além, é claro, das que eu já falei, da Bárbara Te Atualizei e da Carla Zambelli, né? Que eu vou falar muito porque eu fiquei assoberbado com ela, né? Senti o gosto amargo da vitória. Onde já se viu isso? É que nem, por exemplo, se o Bolsonaro, caso ele seja eleito, ele poderia estabelecer chamar uma Assembleia Constituinte e aí fazer como se diz, uma reforma, uma Constituição nova que, por exemplo, põe a pena de morte, se ele quiser, certo? Dá o poder para ele, por exemplo, de destituir o Supremo Tribunal, aumentar o mandato dele, deixar reeleições infinitas e por aí vai. Ou então, por exemplo, deixar, caso o Lula seja eleito, tornar o governo dele simplesmente um inferno, certo? Então ela é tão amadora que foi é tão amadora que ela não sente o presente que o eleitorado deu para eles. Que partido teve quase 100 eleitores. O MDB no seu momento de auge tinha 80 só. Então eles bateram um recorde com louvor, certo? Bom, mas voltando ao termo das reações, uma que eu quero ver muito é a do Reinaldo Azevedo. Por quê? Primeiro porque ele é um pessoalista enrustido, certo? Ele se diz liberal na economia e conservador nos costumes. Todavia, como eu não sou identitarista, eu não acredito no que a pessoa se diz ser. Muito pelo contrário, eu acho que as ações dela demonstram que ela é. E no caso, não as ações, mas as palavras demonstram que ele é só um pistolista, certo? Os revolucionários desarmamentistas. Então eu quero muito ver a reação dele, certo? Bom, e pessoalmente, porque ele acreditava nessas pesquisas, ele estava regozijando que o Lula poderia ser eleito no primeiro turno e que o Bolsonaro
seria humilhado. E o Tarcísio também, certo? Eles, como analista político, já está meio decadente. Não que eu, por exemplo, seja tão bom assim. Afinal, dos 5 candidatos que eu votei, só um foi eleito, o deputado federal Baleia Rossi. E dos que eu diria que não seriam eleitos, foram 2 eleitos. A Carla Zambelli, minha vizinha de Mariporã, que foi eleita a 2ª deputada federal mais votada. E o Kiko Selequinha aqui de Franco da Rocha. Estou em Franco agora. Estou aqui em Franco agora, certo? Também foi eleito. Então não é só, tá? Eu vou repercutir amanhã. Obrigado.